Quinta-feira, 11 de setembro, 23ª semana do Tempo Comum, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma temática significativa. Não basta que nós creiamos retamente em Deus. É necessário que a nossa crença em Deus mude a nossa forma de ver o mundo e de agirmos no mundo. Poderíamos dizer, numa linguagem mais técnica, que a nossa ortodoxia precisa se transformar em uma ortopraxia. Eu penso retamente, eu creio retamente, mas a minha crença reta precisa me levar a uma retidão também na minha maneira de agir. É muito interessante que Jesus diz logo no início do Evangelho de hoje: a vós que me escutais, eu digo. E este vós, segundo o versículo anterior, eram os próprios discípulos de Jesus. Portanto, Jesus não exigiria este nível de profundidade, de radicalidade no segmento de qualquer pessoa, mas sim daqueles que fizeram precedentemente uma opção por si. E isto aqui está justamente na esfera do nosso cristianismo, da nossa opção cristã. Nós fizemos uma opção por Jesus, portanto, nós também somos seus discípulos e, portanto, estas palavras devem fazer eco também na nossa vida, porque nós optamos por ele. E o nosso cristianismo, portanto, precisa ser um cristianismo provado no fogo e comprovado. Um cristianismo capaz de acolher, um cristianismo capaz de fazer o bem, um cristianismo capaz de não maldizer e um cristianismo capaz de misericórdia. Quantas vezes, meus irmãos, nós dizemos tão bem a nossa fé, mas nós agimos de uma forma tão incoerente, de uma forma que se assemelha à dos pagãos. Às vezes, alguns pagãos que seguem certo tipo de filosofia podem ter até um comportamento moral muito mais elogiável que o nosso, porque nós nos colocamos numa perspectiva farisaica de orgulho, de presunção, de arrogância, de pretensa superioridade. Que o Senhor nos conceda a graça
de nós agirmos como Ele age, inclusive para conosco, e como no Evangelho de hoje Ele agiu, a partir da bondade, da docilidade, do acolhimento e da misericórdia. Que o Senhor o abençoe, o guarde, o livre de todo o mal e o conduza um dia à vida eterna, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.